aí, consumidores. Mas olha só, vamos voltar aqui que eu tenho uma pergunta para fazer antes da gente chamar o telão. Bora. Serasa e SPC é a mesma coisa? Não. São órgãos de proteção ao crédito, né? Mas um é direcionado ao comércio em geral e o outro mais a questão bancária e financeira, né? Serasa, bancário e financeiro, SPC, comércio em geral. O nome Mas elas se comunicam hoje, as duas listas se comunicam. Após o nome ser limpo, né? Quantas vezes esse não pode ser sujado novamente? Quantas vezes? Toda vez que eles vai para o SPC, quantas vezes tiver necessidade? Veja, é um cadastro de proteção ao crédito, volta né? pra lá, limpa, volta. Aí fica sempre nisso, é? Agora sim, existem casos que... Porque tem gente que é bem cara de pau, né? Tem. Agora, existem casos que há uma negativação indevida, né? Que o consumidor... São 3 casos que há a negativação indevida. O primeiro caso é quando o consumidor não tem débito algum. Acontece, de repente você recebe da sua casa um comunicado que você foi negativado pela empresa X. Você nunca fez negócio com a empresa X, mas está lá seu nome lá, né? A negativação indevida. Pode ter sido por fraude, etc. Mas isso não exonera a responsabilidade daquela empresa. Isso é o primeiro fator. Outro fator é quando você paga a sua dívida, que você está negativado, e simplesmente ainda continua lá. Né? Continua lá a sua dívida e a empresa não, mesmo você pagando, passando prazo, e ela não retirou. Já se torna indevido. E a outra é quando você não recebe qualquer informação. Mesmo você, olha que interessante o que a lei diz, mesmo você estando negativada, você está negativa, você sabe que tem uma dívida, ou você pensa que tem aquela dívida, se você não, porque existe todo um procedimento legal para isso aí, tem que ser revestido de um procedimento, a empresa sabe que tem que se revestir desse procedimento, então se ela não informar para o consumidor o prazo, porque até então o consumidor vai pensar que ele está apenas com um problema interno, a empresa não exteriorizou isso para uma lista de proteção do crédito ainda, pode acontecer? Pode. Então se a empresa não informar o consumidor que ele está sendo negativado num prazo X, ela também pode ser demandada judicialmente por ser uma prática infrativa, uma prática abusiva. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o rapaz fez a pergunta do cartão, agora veio a questão de banco, escola, faculdade, as coisas, né? Digamos que você pede um empréstimo no banco, tá? Não paga a sua dívida logo, mas com o tempo você paga. Certo. Depois de muito tempo, depois de estar lá, enfim, o moído todinho. Pagou. Você ainda tem carta branca no banco ou você não tem mais carta branca? Olha, isso serve também para escolas, isso serve também para faculdades, porque tem muita gente que fica devendo por um tempo, depois volta a pagar. Se você pagou direitinho, se você teve, evidentemente, todos os elementos que configura uma negociação legal, algo que realmente trouxe a sua solvência sem nenhum problema com o fornecedor, é claro e evidentemente que ele não pode negar o crédito para você, não. Sim. Se ele negar, você tem direito sim a uma reparação, porque ele está lhe discriminando. O fato está agindo até com preconceito, porque você teve um problema financeiro, ninguém aqui está imune de qualquer tipo de prejuízo que possa vir a ter, né? E a gente está falando aqui de um pós-pandemia que todo mundo no Brasil, aliás, do mundo, teve problemas financeiros. Então a empresa ela não pode simplesmente dizer, não, ele ficou devendo, pagou a dívida tudo certinho, com juros, com correção, mas eu não quero mais trazer o crédito, ele está errado. Porque tem que ser revestido pela lei. A lei não permite esse tipo de procedimento por parte do fornecedor. Se é um banco, ele não já tem um cadastro dele, que é o Serasa, se o consumidor paga tudo direitinho, tudo em ordem, ele não deve mais nada. Então, ele deve sim avaliar o consumidor, o seu crédito, de acordo com a lista oficial, com a lista pública, né? Evidentemente, casos são avaliados de forma diferenciados em algumas circunstâncias, mas no geral, se o consumidor pagou a sua dívida e não deve absolutamente nada, pagou com juros e correção, não tem por que ser proibido um novo crédito a ele. Se foi proibido, o consumidor pode pleitear, inclusive, na justiça. Eu tenho uma pessoa que, eu estou te perguntando, porque tem uma pessoa que fez um empréstimo no Banco do Brasil, depois, com o tempo, veio um moído aí e pagou. Pagou. Certo, mas aí ficou tipo com o nome sujo para sempre lá. Ou seja, você não consegue fazer mais nada, mesmo tendo pago tudo essas dívidas. Não consegue tirar empréstimo, fazer mais nada, entendeu? Aí o consumidor nessas horas, Marília, ele é complicado. Não é o meu banco não, tá, gente? Meu banco é Santo André. Mas o consumidor nessas horas,
ele também tem que se colocar numa postura de cidadania. Ele tem que fazer sua reclamação. Ele tem que ir a um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo na justiça. Ele tem que trazer à tona esse tipo de situação para que ele não seja prejudicado. Ele pode entrar com a habeas data para saber o que é que tem. Tem algum cadastro meu aí interno. Tem alguma coisa errada, aí, né? Eu quero saber o que é que estão falando sobre mim. Beleza, não tem pra onde correr. Então a empresa ela tem a obrigação de dar essa informação. E evidentemente, naquilo que foi informação equivocada, errada, junto ao consumidor, tem que ser corrigida efetivamente por força de lei. E é claro que o consumidor ainda pode pleitear danos morais, se for o caso. E escola também tem isso? Tipo assim, a escola não está devendo, não consegue refazer a matrícula porque está devendo. É certo? Não está devendo ou está devendo? Está devendo. Por exemplo, está devendo um semestre, né? Não pagou o semestre todo, né? Como era para pagar. Certo. Aí chega para fazer a rematrícula para o próximo semestre e aí não consegue, porque tem que pagar a dívida. Aí é diferente. Aí tem duas situações, né? Se ele fez uma negociação daquele semestre ou daquele ano, se ele fez a negociação e o credor, que a escola aceitou, não tem que se falar em dívida. Certo. Porque ele fez uma negociação, ele está pagando, ele vai parcelar, enfim, houve uma negociação, certo? Mas se ele está em dívida ainda e quer fazer uma rematrícula, ele tem uma preferência, por lei, de fazer a matrícula do seu filho ou da sua filha. Beleza. Certo. Mas se ele está em dívida, aí a escola ela não é obrigada a renovar qualquer matrícula nesse sentido. A não ser que ela tenha feito uma... estudar de graça direto, né? Exato. Aí tem as escolas públicas para poder fazer isso. Não você vai fechar as escolas, né? A lei ela tem que garantir direitos e deveres para todos, inclusive para os consumidores. Tá certo. Vamos lá aqui na telinha. Bom dia, Marília. Pergunte para o Elton. Quando a dívida está no Bacen, é isso? Não sei. No Bacen, Quanto tempo tira depois de pagar a dívida? O que é isso, hein? Eu não sei não, desculpa. É o Banco Central, né? Exato. Mas aí nesse... Banco Central, tá. Todas as listas, né? O código ele é bem específico. Ele diz assim, o prazo é de 5 anos. Certo. Acabou. Pagou, o prazo é de 5 anos. Está registrado na lista, prazo de 5 anos. Agora, repetindo, é da data da inclusão na lista? Não. É da data, efetivamente, de que você começou a ficar devedor. Por isso que a lei ela diz que os principais listas de caráter público é Serasa e SPC, mas tem outras listas também. Então, mas não vai diferenciar uma da outra. O prazo são 5 anos para todos. E tchau, viu? E tchau. Vai, bora lá, tem mais, né? Vamos embora, minha gente. Joga as perguntas aqui, Janaína. Meta bronca. Bom dia, eu tinha uma dívida com o Banco do Brasil, mas ele passou a dívida para outra empresa. Como assim, gente? Eu continuo devendo? Por ou banco, não, né? Não. Como assim? Passou para outra empresa? Uma dívida e passa para outra? Tem bancos que fazer uma dívida no banco, tem bancos né? que Eles passam para outras, né? Enfim, às vezes eles acham um negócio... Como assim, gente? Explica esse negócio. O banco vende, é? Aquilo que eu lhe falei, o pessoal ganha dinheiro para tudo, né? Em tudo, né? Então... Assume as dívidas. Assume as dívidas. Ele compra aquela dívida e vai cobrar daquele consumidor posteriormente, né? E aí tudo vai depender de como o banco fez. Será que ele vendeu mesmo a dívida ou ele terceirizou a cobrança? Sim. Aí tem que entender. Porque às vezes há uma terceirização. Aí há uma diferença. Quando há uma terceirização do serviço de cobrança, aquele escritório ele vai cobrar do consumidor, mas isso não impede também do consumidor fazer uma negociação diretamente com o seu credor. Sim. Já aconteceu comigo isso. Sim. Então já fiz negociação diretamente com o meu credor, que saiu até muito mais vantajoso do que fazer com terceirização. Com certo? certeza. Já aconteceu comigo. E há casos também de venda de dívidas. Então, às vezes, o banco pode vender a dívida para outra empresa, ela assumiu aquela dívida e ela vai cobrar de você. Então você torna-se devedor de outra empresa. Mas você tem que ser informado. O consumidor precisa ser informado. Não pode ser nada de surpresa. Até porque pode ser configurado uma prática infrativa dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Esse negócio de você pedir um empréstimo é uma pior furada, viu, minha gente? Que você possa fazer. Você vai pedir empréstimo, pode ter certeza que a metade do seu empréstimo é juros. Metade é juros, ou mais um pouquinho. Como você é boazinha. Quase mais da metade. Um pouco mais. Eu tô sendo boazinha mesmo. Tá sendo, Mas enfim, gente, é juros em cima de juros. Então, assim, pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de pedir um empréstimo na sua vida. É verdade. Tá bom? Vamos embora na telinha aqui. Bora lá. Bom dia, consegui limpar meu nome, mas não consigo fazer nenhum cartão. Por quê? Tá vendo aí, ó? Grande pergunta. Ó, é fogo, gente. Você limpa seu nome e depois quer fazer um cartão, não consegue? Não consegue. E esse consumidor ou consumidora já especificou em nenhum local, né? Ou seja... Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Viu? O consumidor, ele pode sim
registrar uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. E eu vou dar até uma dica. Você identifica quais são as empresas que você tentou abrir crédito, ou abrir um cartão de crédito. Não conseguiu o crédito, beleza. Você pegue o nome dessas, né? Tome para si o nome dessas empresas, desses fornecedores e entre nos órgãos de defesa do consumidor para eles informarem o porquê que o seu crédito foi desaprovado, não foi aprovado, enfim, tem que saber, o consumidor tem direito a essas informações. Até porque se tiver alguma informação equivocada, Marília, ele pode entrar com alguns remédios jurídicos, como um habeas datas, né? Ele precisa saber de tudo o que estão falando dele. É muito ruim quando se fala de você nas costas, né? Que é o caso, né? Verdade, então, ele com habeas datas aí, para poder saber a sua situação real. Bom, foi uma vez, né? Meu gerente ligou e disse assim, olha, eu arranjei um cartão top pra você. Eita, a sua altura, um black. Tá aí, cai quem quer. Eu digo, opa, gostei desse black. Cai quem dá quer. direito a isso e aquilo. Quando chega no final das contas, ele diz, mas aí você tem que pagar só um seguro de R$300. Eu digo, todo mês? Todo mês. Eu digo, não, eu desisto. Pode deixar possível, esse cartão. toda semana. Tá molesta, E é o que a gente chama de venda casada, viu? 300 conto é um seguro. Que seguro é esse, hein? É de morte, é de saúde, é de quê, homem? Pois é um seguro deles, né? Então, porque assim, 300 conto é muito alto, gente. Muito. Se você, além de gastar... Em um ano é mais de 3.600 reais. Além de gastar no cartão, que você vai gastar, você vai ter que pagar, ainda tem que pagar obrigatoriamente 300 conto por mês. É a famosa venda casada, né? Aí o golpe tá aí, cai quem quer, né? Eu não quero não, viu? Pode deixar esse cartão aí, deixa os meus bichinhos. Você fez bem. Vamos lá, áudio, né? Solta o áudio, vai. Tem áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor Elton. A minha pergunta, que tem uma dívida com a Oi em 2014, sobre uma linha fixa de telefone. Só que hoje eles não me cobram essa dívida. Comprovando meu nome lá no Serasa. Isso foi em 2014. Eu quitei em 12 vezes. Se não me engano, já faz tanto tempo, foi de R$11,40 por aí. Sim, quitei. Eles podem estar me cobrando uma coisa que eu já cobrei, que eu já paguei, e ao longo de tanto tempo, já faz para mais de 7 anos, sabia que estão me cobrando aí, uma coisa que eu já paguei. Eu peço a eles comprovando do acordo que eu fiz com eles, da negociação que eu fiz com eles, mas eles não me mandam para mim, mas tem acesso de que eu devo para eles ainda. É que eu não entendo. Me responda aí, por favor. Complicado, né? Mais de 7 anos já, viu? Bem chato isso, né? O consumidor, olha, se o consumidor, né, que fez essa pergunta, ele tem, inclusive, os comprovantes que ele fez a negociação, ele pode correr atrás de um órgão de defesa do consumidor, registrar uma reclamação e entrar na justiça, viu? Isso dá um dano moral contra essa empresa, porque no momento, e ele disse que dividiu, ó, aquilo que a gente falou anteriormente, a gente falou anteriormente, pode dividir e quanto tempo sai? No momento que divide, já parcela, o consumidor já se torna solvente no mercado novamente. Então, vamos supor que, mesmo que ele não tivesse solvente no período de 12 meses, foi de 2017? 2014, absurdo. Então, o consumidor, efetivamente, ele pode pleitear algum dano aí, moral aí na justiça, mas, primeiramente, procure o órgão de defesa do consumidor e mande chamar a empresa de telefonia, que com certeza ela tem muito a explicar. Pois é, né? Fazer o quê? Vou agradecer aqui a você agora, porque não dá mais tempo a gente ficar mais juntinho aqui, né, que gente? Pena. Queria ficar mais tempo, mas, né? Que pena. Tirando dúvidas, mas enfim, não tá mais tempo. Terça-feira tem mais, não é isso? Tô juntinho colado. Vamos ver. Posso deixar o telefone do... Deixa o contato aí do Instituto. Ó, vai lá, pegar aí. Por favor, entre em contato com o nosso Instituto, Instituto do Consumidor, @Instituto do Consumidor, tá aí na telinha, acho que tá aí na telinha. E também o nosso, o Instagram oficial, Instituto do Consumidor. Fala através do direct, tem uma equipe que pode falar com você, é quase que diuturnamente, sem nenhum problema. E também o nosso Instagram pessoal, né? Ó, o telefone do Instituto, 988990586, é do WhatsApp também, né? E também tem o nosso pessoal. Quem quiser aí nos seguir também, como você segue tanto Marília, por favor, me siga também. Por favor, siga aí nosso amigo. Elton Renê, pra gente discutir aí sobre direitos políticos, etc. É isso mesmo. E olha só, dê a sua sugestão. Claro. Mande sua sugestão pra gente, uma pauta que você queira. A de hoje foi sugestão do consumidor. A de hoje foi a sugestão. Então mande sua pauta, sua sugestão. Olha, eu queria que ele falasse sobre isso.
né? Então manda pra gente aí pro nosso WhatsApp 32620404, que aí quando for na próxima vez, quem sabe aí ele não traz esse, né, assunto aqui pro nosso programa, tá bom? Vamos embora. embora. Obrigada, Eltinha. Valeu, hein? E olha só, chega juntinho pra cá. Você anotou aí quantas vezes apareceu